de missões, amém? E vai ser um culto diferente. Amém. Ah, tá. O apóstolo ontem nos ligou para falar sobre missões, né? Então, e nós estamos aqui para isso. E a ICAP é uma igreja missionária, amém? O apóstolo está sempre lá no Emirados Árabes. Nós temos um trabalho que se iniciou aqui, que é lá na África, Guiné-Bissau. Nós vamos passar um vídeo para vocês. Tem o Quilombo também, que é aqui próximo ao Registro, né? Temos um pastor que veio da Venezuela. Eu tive a oportunidade de estar com eles. E foi uma luta tremenda para eles poderem chegar aqui, né? Eles falaram que até rio teve que atravessar. Água até a cintura. Aí eu perguntei, mas pastor, e as malas? Né? Porque veio umas 4 malas que... Pesada, irmão. Para carregar foi meio complicado. E ele falou que pagou, né, uma pessoa para colocar a mala na cabeça para eles poderem atravessar o rio. Chegou na Colômbia, de Colômbia foi para Peru, para de Peru poder chegar aqui. Né, eles estão meio que em quarentena, né? Estão próximos aqui e vai fazer parte do nosso ministério, amém? Então, missões está no coração de Deus, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, você está no local certo, na hora certa, com as pessoas certas, amém? E eu queria falar isso para aquele menino que está ali atrás. Eu cheguei, foi a primeira pessoa que eu tive contato, o Guilherme. Deus tem um propósito na sua vida, Guilherme. Deus tem um chamado na sua vida, amém? Vocês não estão aqui por acaso. Então, que Deus te abençoe muito e que possa falar com você. E nós estamos aqui, amados, para... Quando a gente fala em chamado, fala em propósito, né? As pessoas às vezes ficam se perguntando, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Né? Às vezes as pessoas, qual é o seu propósito, irmão? E às vezes nós não sabemos o que falar, né? Mas o nosso propósito, queridos, é implantar o reino de Deus, né? E como nós implantamos o reino de Deus? Primeiro, com oração. Segundo, com a palavra. E terceiro, com trabalho, né? Sem trabalho, porque às vezes, né? Eu vim da igreja presbiteriana, louvo a Deus pela igreja presbiteriana, da Vila Palmeiras, aí, cadê o Alê? Lá na freguesia do Ó, né? E um dia eu entendi que eu tinha um chamado, né? E eu passei vários anos da minha vida sentado, às vezes mesmo no mesmo lugar, né? Sempre no mesmo lugar. E um dia eu mudei de lugar, falei, eu vou sentar em outro. E aí sentei em outro lugar, mais profundo da igreja. E aí as pessoas começaram a me ligar. Você não foi no culto, irmão? Eu fui. Como? Você não estava lá? Né? Então, às vezes, as pessoas ficam sentadas anos e anos. E Deus quer nos levantar. Né? Nós não fomos chamados para ficar sentados. Nós somos chamados para trabalhar. Né? É igual a parábola das 10 virgens. Né? 5 tinham azeite, mas as 10 dormiram. Então, Jesus, quando voltar, Ele quer nos pegar trabalhando. Eu não sei onde Deus vai usar a sua vida, né? Deus usou a minha vida para ir para a África, através dessa igreja, em 2010, e eu ficava me perguntando, né? Senhor, e quando eu cheguei não tinha trabalho social, nós tínhamos trabalhos sociais lá na presbiteriana, né? Entregávamos marmitex na rua, né? Fazia evangelização. E quando eu cheguei na ICAP, era lá na Igreja de Vidro ainda, acho que foi 2006, 2007, não tinha um trabalho social. E eu ficava me perguntando, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui para mim ficar sentado novamente? E aí logo veio um projeto, né, que é da favela, que nós trazíamos cerca de 150 crianças, mais ou menos, e essas crianças eram evangelizadas, e tinha até ônibus da prefeitura, né? E esse trabalho se perdurou, acho que por uns 3 anos, mais ou menos, né? E hoje nós temos a oportunidade de estar em outros lugares. Amém? E 1 Coríntios 1:27 fala, né? Que Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Por isso que eu estou aqui, amém, amado? E Jeremias também fala, né? Que importa que ele cresça e eu diminua. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, amém?
Amém. Passar agora? O apóstolo pediu para passar um vídeo, nós vamos estar passando agora. Bom dia, querida Igreja do Senhor. Eu quero dar graças a Deus pela vida de vocês. Esse é um vídeo muito rápido, só para informar aí. Bom dia, querida Igreja do Senhor. Eu quero dar graças a Deus pela vida de vocês. Esse é um vídeo muito rápido, só para informar a igreja que na quinta-feira nós fizemos o exame para ver se tínhamos Covid ou não. Estávamos com indisposição, um pouquinho de tosse, então era importante fazer. E na sexta eu peguei o resultado. Pessoas disseram que eu abusei, foi imprudente, não foi nada disso, não sabia. Mas estou aqui para dizer que estou junto com vocês, amamos vocês, já está passando o negócio. Na quarta-feira eu saio da segunda médico, eu saio do isolamento e apóstolo, acho que um dia ou dois depois. Então, estamos aqui firmes, está tudo bem conosco, estamos bem, graças a Deus, ok? Eu espero que vocês tenham um culto abençoadíssimo e com certeza vão ter, porque o tema é missões, a igreja é missões. O termo eclésia, que é para igreja, significa chamados para fora. A igreja funciona quando ela está fora das suas quatro paredes, manifestando o reino de Deus. Amém? Então é isso, queridos. Né? Orar pela vida dos apóstolos. Curva a sua cabeça, irmão. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nos apresentar a Ti nesta manhã, Senhor. Senhor, queremos nos consagrar, entregar esse culto, entregar esse dia, Senhor. Pai, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito, Pai, através da Tua palavra, Senhor, como assim foi através dos louvores. E em nome de Jesus, queremos colocar agora a vida dos apóstolos diante de Ti, Senhor. Pai, nós declaramos paz, bênção, vitória, declaramos cura, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Assim como também, Senhor, sabemos que muitos familiares se foram, Senhor, devido à Covid, e muitos ainda estão internados, Pai. Por isso, entra com a Tua providência. Coloca, Senhor, as Tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode dar um aplauso ao Senhor, amém, queridos? E voltando um pouquinho aqui, eu tenho duas mensagens que eu preparei para vocês, que está em Josué 1, de 1 a 9, e Jeremias 4, de 1 a 10 também. Mas eu queria passar um vídeo, amém, de Guiné-Bissau, África, para que vocês conheçam um pouquinho do nosso projeto, e gostaria que vocês estivessem orando por África, amém? Não só por África, né? Nós sabemos que tem muitas dificuldades no mundo todo. Coreia do Norte, né? Nós temos um pastor que está bem envolvido em Coreia do Norte, e nós sabemos que antes da pandemia, as pessoas comiam 300 gramas de comida por dia. Hoje, nem isso estão comendo, amém? Estão matando cachorro de estimação para que eles possam ter comida. Então, que vocês estejam orando também pela Coreia do Norte, né? Venezuela, sabemos como está também. E eu gostaria de passar um vídeo.
Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, 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 Senhor, eu vou. Eis-me aqui, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. As nações eu vou, eu vou, eu vou. Aos países não alcançados eu vou, eu vou, eu vou. Amém? A primeira vez que estivemos lá foi em 2010, né? Com a ICAP, foram 19 pessoas, um grupo de empresários, e nós fomos para ver o que a gente podia fazer para ajudar aquela nação, né? E ao retornar de lá, Deus colocou em nossos corações montar um projeto, mas um projeto onde as pessoas, falta tudo, né? Não tem nada, e Deus nos deu o ITS, né? É um Instituto de Tecnologia Social de Guiné-Bissau, é uma ONG. E aí nós criamos uma fábrica de projeto, porque nós trabalhamos na área de educação, saúde, esporte, né? Então são várias áreas de atuação e que você pode ajudar. Ah, mas eu preciso ir para a África? Não. Nós temos médicos que nos ajudam à distância, de como fazer, ou o que fazer, como fazer. E nós damos cursos profissionalizantes, né? Nós praticamente ensinamos as pessoas a pescar. Nós não damos ajuda assistencialista, né? Não damos o peixe, né? A gente ensina a pescar. Para que esse paradigma mude, Guiné-Bissau era um dos maiores produtores de arroz. Hoje não produz 1 quilo de arroz, porque vai uma ONG e dá, vai uma igreja e dá, vai um governo e dá, e aí eles vão ficar sempre nesse mesmo ciclo, né? Então, é isso que a gente faz lá. E você pode, na sua atuação profissional, né? Nós temos enfermeira que nos ajuda à distância. A faixa etária deles é 47 anos de vida, irmãos. Eu já tenho mais de 47. Um pouquinho mais só, né? Pouco, 51. E, através de um médico, nós descobrimos que a gente poderia elevar essa taxa de vida simplesmente com escovação de dente, com higiene pessoal, né? Então, são coisas que nós podemos fazer, mesmo à distância. Amém? E 2 textos que eu tinha separado para vocês, vou tentar ser bem rápido. Nós temos alguns vídeos também de Quilombo. Boadas, que são os pastores da Venezuela, amém? E do Sertão, que é o pastor Ney, foi enviado através dessa igreja, amém? Vamos lá. Agora eu vou pôr o óculos. Aquela roupa da África eu trouxe, eu ia até vestir, mas a minha esposa lavou com um sabão lá, não sei que sabão que ela usou, e colheu. E nem faz muito tempo, irmão, faz só 10 anos só. Mas está lá no guarda-roupa, falei porque eu vou vestir ainda.
Eu não ia nem respirar. Você dá risada, né, irmão? Josué 1, de 1 a 9, amém? E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Guarda isso, irmão. Amém? Todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sede forte, corajoso, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? E quem falou isso, né, para Josué? Foi o próprio Deus, amados. E Deus está mandando falar para vocês hoje. Não te espantes, né? Sede forte, corajoso. Essa foi a palavra esse foi um versículo que eu recebi quando eu fui para Guiné-Bissau, né? Eu lembro que eu estava sentado, e aí veio um pastor de lá, e esse pastor começou a falar o que tinha lá. Lá tem voodoo, lá tem 90 e poucos % são muçulmanos, e são até hoje, né? Mas eu creio que a obra de Deus está sendo feita lá, amém? E lá tem voodoo, tem bruxaria, e aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Mas Deus falou para mim, você vai, e Ele deu esse versículo, né? Não te espante, seja forte, corajoso, o Senhor é contigo. Eu falei, amém, então eu vou, né? E aí foi feita essa viagem para lá, foi uma bênção, irmãos. O presidente lá, que era o Malambacai Sanhá, ele faleceu, e nós tivemos a oportunidade de estar com ele numa mesa, com os ministros, né? E ele era um homem muçulmano. E aí ele, depois que foi feito todo esse trabalho, ele falou para o apóstolo Miguel, né? E para os ministros que estavam lá. Hoje nós temos contato com alguns ministros ainda. Um deles, que era um braço direito também morreu, mas nós temos muito contato dentro do governo. E aí ele falou que essa igreja precisar, o que a igreja evangélica precisar, vocês abrem a porta para eles. Um muçulmano, irmão, né? Então Deus faz umas coisas, às vezes você fala, Senhor, né? Então que esse chamado também se incendeie em seu coração, amém? Porque às vezes a gente recebe um chamado, né? Mas, sei lá, às vezes por causa da igreja, ou por causa de um pastor, ou por causa de um irmão, a gente acaba esfriando, e aquele chamado vai minando, vai diminuindo, chega uma hora que acaba. Mas Deus está mandando dizer para vocês que Ele está reacendendo o chamado do coração de vocês, amém? Eu não sei o que Deus vai fazer, nem onde Ele vai levar vocês, mas o tempo está curto, irmão, né? 2 Timóteo 3:1 fala que nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis, e olha o que nós estamos vendo aí, né? Pessoas, jovens e adolescentes se matando, né? Irmãos brigando, pais e filhos, filhos com pais. Misericórdia mesmo, né? Então não importa, amados, onde você vai estar, aonde você vai, mas da presença de Deus ninguém, né, pode sair.
E o segundo texto, para ser mais rápido aqui, que vocês quiserem abrir, está lá em Jeremias 1, de 4 a 10. Eita, vou pegar o... Também não usava isso aqui também não, agora não tem jeito. Antigamente as coisas eram mais fáceis, né? Jeremias 1, de 4 a 10. Os dois textos se assimilam um pouco, amém, irmãos? Os dois falam de chamado. Versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasses no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ó Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor Jesus. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me: ó Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo 10. Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares, e também para edificar e para plantar. Amém, queridos? Então, quem falou, como eu disse, né, aos dois rapazes, tanto a Jeremias como a Josué, foi Deus. E Deus está dizendo para vocês, né? Porque a palavra de Deus fala, né? E de fazer discípulos, né? Então nós não temos, às vezes, de falar: eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, tá bom. Não, né? Eu costumo falar que é que nem quando você pega um busão, né? Você pega o busão, chega no cobrador e fala: ó, quando chegar no ponto final, você me acorda. Não, né? Nós temos que trabalhar, queridos. Tem muita gente aí, ó, morrendo sem salvação. E você tem a palavra, né? Deus pode usar a sua vida. Mas, tem que usar na África, no quilombo? Não. Onde você trabalha, né? Às vezes, passa anos e anos, às vezes, do lado de um amigo de trabalho, a pessoa não sabe nem que você é crente. E aí, vocês, às vezes, nem falou de Jesus para ele, né? Então, missões é isso, né? É você estar... Porque a todo tempo eles estão olhando, estão percebendo as suas atitudes, né? É que vão determinar às vezes. Aquele é crente, olha o que ele fala, olha como ele se comporta, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E principalmente quando sabem que a gente é crente, aí é que é o problema, né? Estão esperando dar uma escorregadinha para falar: olha lá o crente lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, amém, queridos? Meu primeiro chamado foi na diaconia, como eu disse, né? Na igreja presbiteriana. E através disso começamos alguns trabalhos. E a minha família toda está envolvida. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. A Costelinha está lá atrás, quietinha lá, a Flávia. Tenho 2 filhas, né? E quando elas começaram a estudar, eu falei: filha, e eu já ia para Guiné-Bissau, elas eram pequenas. Eu falei: Deus vai dar a direção do que vocês vão estudar, né? Mas o que vocês estudarem, vocês podem usar lá na África também. Então, uma fez arquitetura, glória a Deus por isso, vai construir casa em Guiné-Bissau, né? A outra é nutricionista, estava falando: pai, quando nós vamos? Porque já faz 2 anos, devido à pandemia, que a gente não pode ir. E ela vai cuidar da alimentação, né? Que a gente sabe que é precária lá. Então, eu louvo a Deus pela vida da minha família. E não é fácil, não, irmãos, porque... Mas maior é o Espírito que está em nós, amém? Em 2011, eu recebi uma notícia muito triste. Minha mãe estava com câncer e eu estava em Guiné-Bissau, quando ela fez a primeira cirurgia. O inimigo já colocou fogo em casa, no quadro de luz, quando a gente estava lá. O apóstolo Roberto Sena, que vai conosco também, né? Ele é missionário, vive na Espanha. Colocou fogo no aquecedor dele lá, que subiu chama de 2 metros de altura. Mas maior é o Espírito que está em nós, amém? E Atos também, 17, 28, fala: porque nele vivemos, e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois ele também
pois dele também somos geração. Então nós nos movemos através de Deus, amém, queridos? E para encerrar rapidinho, eu quero deixar um texto que vocês, guardem com vocês aí, Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não crerem? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Versículo 15. E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito? Então, o apóstolo Paulo, ele nos deixa algumas perguntinhas aqui, amém, queridos? Guarde isso, essa pergunta com vocês. Como vão crer naquele que não ouviram? Se não tiver quem vai, quem pregar, né? E como vão ouvir se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Essas perguntas são para nós, amém? Em primeiro lugar para mim, né? Então a pregação, ela é uma ordenança de Deus. E aí eu gosto muito eu acabei lendo uma vez e guardei, né? De um doutor, ex-reitor da Universidade de Colômbia. Ele diz o seguinte, que há 3 tipos de pessoas no mundo: as que não sabem o que está acontecendo, as que observam o que está acontecendo e as que fazem com que as coisas aconteçam. Desses 3 grupos, de qual deles você pertence, amados? Eu acho que eu estou nesse segundo aqui, ó. As que observam o que estão acontecendo, né? Como eu disse, né? Jesus, quando voltar, ele quer nos pegar trabalhando. E aí eu quero também deixar um testemunho que eu vi de um missionário, porque às vezes, né, a gente se pergunta, mas eu estou com 51 anos de idade, né? O que eu posso fazer, né? Tá novo ainda, irmão, 51, o Sandro já está com quase isso, sem cabelo, sem nada. E aí é um testemunho de um missionário, né? Ele é americano, né? E ele gostava de pregar em presídios. E aí ele passou na frente de um presídio e bateu lá e falou para o diretor, falou, eu queria pregar, eu queria, né, pregar para os presos daqui. E aí o diretor do hospital do presídio falou, olha, irmão, aqui são presos de alta periculosidade. Eles não gostam de crente, eles não gostam da palavra de Deus. E aí ele falou, não, mas eu quero vir, eu quero ministrar a vida deles. E o diretor falou, amém, você quer? Marcou um dia, e ele retornou nesse dia, e aí ele foi lá, e aí tinha um auditório, tinha mais ou menos umas 100 pessoas. E ele começou, né, a ministrar a palavra de Deus. E aí quando ele fez um apelo, irmãos, as 100 pessoas que estavam lá, levantaram a mão para aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas aí ele pensou, mas espera aí, se são pessoas que não gostam de crente, não gostam da palavra de Deus, ele chamou um irmão e falou, irmão, faz favor, o que aconteceu? Porque todos levantaram, ele falou, irmão, faz um ano, mais ou menos um ano, que nós estamos recebendo cartas de uma mulher. E aí ele despertou a curiosidade e falou, quero conhecer essa mulher. Aí ele pegou o endereço, foi, chegou no local, era um asilo, né? E aí ele perguntou da mulher, falou, ela fica lá num quartinho, lá no 2º andar. Ele subiu, chegou lá, bateu na porta, estava uma senhora lá, e ela continuou escrevendo, né? Ela falou, irmã, ele falou, né, irmã, eu vim aqui te conhecer, porque eu fui pregar num presídio, e eles falaram que estavam recebendo uma carta da senhora, e há mais de um ano. Ela falou, meu irmão, eu tenho 92 anos de idade. Então nunca é tarde, irmão, né? 92 anos de idade. Meus filhos me abandonaram aqui, eu já não consigo mais me movimentar. Diz que ela usava um óculos bem grosso, né, para poder ler. Meus netos me abandonaram aqui. E aí, eu como serva de Deus, falei, Senhor, o que eu posso fazer, né, para poder evangelizar, ou para fazer alguma coisa? 92 anos, 90 mais ou menos, né, 90, 92 anos. Ela pegou um jornal no belo dia, tomando um sol, e leu uma reportagem sobre aquele presídio. E lá estava a foto de cada um, né, e o que eles, sei lá, não sei se era o que tinha feito, alguma coisa assim, não me recordo. E ela pegou e começou a escrever carta para eles, dizendo que Jesus o amava, que Jesus morreu na cruz pela vida deles, que Deus tinha um propósito na vida deles.
E aí, quando ele foi pregar, né, as pessoas todas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Deus quer te usar e Deus tem um chamado e um propósito na sua vida, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agora nós vamos dar sequência aqui. Tentar falar um pouquinho de tudo que tem acontecido, né? E aí eu queria agora colocar aí chamar a Alexandra, a diaconisa Alexandra, para falar um pouco sobre os quilombos. Um projeto que a gente tem feito também há alguns anos já temos ido até lá e tem sido bênção. E ela vai falar um pouquinho mais sobre o projeto. E aí aproveita e já pode falar também sobre os boadas. Graça e paz, igreja. Eu confesso que eu estou muito feliz, porque ontem, quando eu vi o folder do culto de hoje, falando sobre missões, veio no meu coração como resposta de oração. Nós somos uma igreja missionária, e esse assunto, ele precisa ser falado. A gente precisa falar de missões. Porque a gente fala que missões é fora daqui, é fora das quatro paredes. Mas missões tem que ser dita aqui dentro. Amém? E nós estivemos no Quilombo, acho que 15 dias atrás, né? E foi tremendo, porque apesar da gente querer ir sempre, todos os anos lá, por conta da pandemia, a gente teve que abortar o projeto. Nossa, eu estou nervosa. E esse projeto tem mexido muito com o meu coração. Porque às vezes a gente fica olhando à nossa volta, a gente fica olhando para as nossas preocupações, esquecendo daquele que está lá fora esperando uma palavra. E às vezes vem um sentimento de egoísmo, né? Porque a gente tem tudo. Tudo. Nós temos uma palavra maravilhosa que vem sendo falado todos os dias aqui dentro. Nós temos a Bíblia que a gente pode ler, orar, né? E o Senhor vir falar conosco. E tem pessoas, queridos, que não conhecem nada de Jesus. Ouviu falar à distância, mas não conhece o poder e a grandeza dele. E eu falo da grandeza de Deus porque Deus é grande na minha vida. E nós fomos no Quilombo e nós temos pessoas lá carentes da palavra, carentes de alimento físico, carente de vestes, carente de tudo, de saúde. E lá é tremendo, porque a gente faz pouco e recebe muito. E nessa missão a gente precisava de 50 cestas básicas, de remédios, e nós tivemos o suprimento não só das cestas básicas, como das medicações, de leites, nós recebemos doações, e também surgiu uma oferta aos 45 do segundo tempo, em valor, e a gente conseguiu montar uns kits de itens pessoais. E a gente vê que Deus supre, né? Deus supre. E chegamos lá, e a ideia, geralmente a gente vai para esse projeto, e é sempre para ir nas casas, visitar as casas. Mas a gente fomos em poucas pessoas. Nós tivemos uma oferta também, assim, de uma doação, de uma oferta de um carro para levar as cestas básicas também, assim, foi uma bênção, uma bênção. E a ideia era que as pessoas fossem na base comunitária receber as cestas básicas, porque como nós estávamos num grupo pequeno, a gente não ia conseguir avançar indo nas casas. Mas como Deus é perfeito, Ele é maravilhoso e nos surpreende, por isso que nós devemos deixar o Espírito Santo conduzir, né? Porque parece que as coisas fogem do nosso controle, mas não fogem do controle de Deus. Nós nos perdemos, nós já fomos lá 2, 3 vezes, acabamos passando da entrada, mas a gente não chegou no atrasado.
Nós chegamos dentro do horário planejado. E as pessoas estavam lá, já 2h da tarde, eles são muito pontuais, você fala para chegar no horário, eles chegam lá. E eu queria contar um fato assim que me chamou muita atenção, por isso que eu falo que se nós estivermos ligadas no Espírito, as coisas fluem. Nós estávamos no supermercado, e é algo assim de tamanha sensibilidade, né? Você vê o cuidado de Deus em tudo. Nós estávamos no supermercado, já chegando na cidade, e comprando alguns itens para o café da manhã, e o pastor Orlando estava conosco, uma bênção, foi super usado lá. Ele estava com um saquinho de pirulito na mão. E aí, falei, amém, glória a Deus, vamos lá, né? E chegamos lá no Quilombo, as crianças começaram a chegar e perguntaram, vai ter pirulito? E aí a gente vê, gente, que Deus é lindo. Né? A gente estava lá olhando para os alimentos, para os leites, para as medicações, mas o Senhor não esqueceu das crianças. E assim as pessoas foram chegando, foram recebendo as cestas básicas, e vocês vão ver no vídeo assim, a quantidade de mulheres com crianças. Homens, eu acho que só tinha um, se eu não me engano. E esses dias eu lembrei da apóstola falando aqui em púlpito que para as mulheres orarem pelos seus maridos, né? Mas eu peço que os maridos orem pelas suas mulheres também, porque eu vi uma carência masculina lá, sabe? As mulheres tendo que carregar cestas básicas debaixo do sol. Então, a gente precisa cuidar um dos outros. Amém, queridos? E aconteceu algo inédito, porque a estratégia não era visitar nenhuma casa, era nós recebermos todos lá, até porque nós tínhamos horário para voltar. E já findando a entrega, chegou uma adolescente que a gente ministrou ela em 2019. E ela chegou com o irmãozinho dela lá. Ela deve ter uns 15 anos, né, Mari? Uns 15 anos, né? O nome dela é Miriam. E nós fomos até a casa dela, porque entendemos do Senhor, né, de que nós deveríamos visitar a casa dela. E chegando lá, a mãe dela foi ministrada e ela aceitou Jesus. Aleluia! E acho que a mensagem principal que fica aqui, queridos, é que nós fomos lá, atendemos aproximadamente 50 famílias. Mas o Senhor queria que nós fôssemos em uma casa. Então, não vamos nos importar com a quantidade, porque pode ser que na multidão Ele quer alcançar uma vida. E assim Ele fez lá no Quilombo. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento para cada um que ofertou, não só em valor financeiro, porque quando a gente fala em oferta, a gente sempre pensa no financeiro. Mas tivemos adolescentes que ofertaram, porque viu a mãe se movimentando para ofertar na obra. E a oferta, ela pode ser em oração, ela pode ser em jejum, ela pode ser indo, mas não pensem só, quando falar em oferta, só em dinheiro, porque o dinheiro é importante, mas ele não é o suficiente. Amém? Vamos passar o vídeo? Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo. Não, mas aí tem que falar Já estamos aqui com a mesa pronta. Os remedinhos, os leites. Só esperando
o povo de Deus chegar. Fala um oi aí, pastor Orlando. Oi, galera, estamos aqui, ó. Foi uma bênção chegar aqui. Até aqui Deus Até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou, viu? Glória a Deus. A glória a Deus chegamos. Amém. Debaixo de calor, né? Erramos o caminho, andamos 80 quilômetros a mais, mas voltamos e consertamos. Estamos aqui, Então estamos exatamente. aqui e tudo isso está sendo uma bênção, está sendo algo tremendo, o poder de Deus. Pastor Moacir, né? Pastor Moacir, aí está contando os causos para nós, que Deus fez na vida dele. Isso é uma bênção. Vai ser, já está sendo uma bênção. Amém. Né? Nada foge do propósito do Senhor, né? Isso, graças a você que contribuiu, graças a você que entendeu, que entende o que significa colaborar, que entende o que significa atender a necessidade do próximo. Amém, amém. Então isso daí, você que ouve, que entende a palavra de Deus, isso vai redundar com Agora aqui comigo, quem diria? Toda a bondade do Senhor pra mim, quem diria? Tudo isso, agora aqui comigo, quem diria? Que eu viveria. Amém. Eu gostaria de chamar aqui a Mari, a Milena, Felipe, pastor Orlando, a pastora Cris e o Sandro. Acho que todos, né? Ninguém mais. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para esses guerreiros que estiveram com a gente na missão. E eu creio que eles vão estar sempre conosco, não só no Quilombo, como em outras missões, em outros projetos que a igreja nos enviar. Amém? Glória a Deus. Comentar também que nós estamos com os casais Boadas aqui no Brasil, né? Eles estão fazendo aí o processo de quarentena, não porque eles estão com Covid, mas porque eles passaram por alguns trechos. Então, que vocês estejam orando por eles também. Acredito que no próximo culto eles vão estar aqui contando para nós, para a igreja, né? Tudo o que aconteceu com eles. Amém? Ah, tem vídeo? Ah, ok. Ah, ok. Tá bom. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Posse. Vamos entrando. Que vídeo! Uau! Que vídeo! Graças a Deus. Amém. Maurício. Que alegria. Mira. Com carinho. Que sigam, Maurício. Sigam. Permiso. Maurício é mais. Es un bañero. Bien. Que bien, apóstola. Wow. Yo pedí esa, ¿no viste? No.
Pronto? Eso, sí. Ah, gracias. Agora eu vou colocar os lençóis nas camas. Eu vou chamar o pastor Orlando, que ele quer dar um testemunho a respeito do Quilombo. Amados, foi tremendo a ida ao Quilombo, né? E eu tenho testemunho de livramento. Foi um livramento, porque o presbítero Casagrande prestou ao Fiorino, né? Para a gente levar as cestas, e eu fui dirigindo, né? Para lá com essa Fiorino. E num determinado momento, no trecho da estrada, tinha um caminhão da Itaipava, lá da entrega cervejas, né? E ele vinha numa alta velocidade, mas muito alta mesmo, e ele colou atrás de mim. Só que a estrada, ela é de mão dupla, então você não tem como, e não tem acostamento, né? Um trecho grande sem acostamento, então você não tinha como parar para deixar ele passar, e ele vinha querendo pressionar, né? Aí eu orei e falei assim, bom, vamos com calma, se ele quiser ultrapassar, ele que entre contramão. E, num determinado momento, ele fez isso, era uma reta, e ele ultrapassou. Aí eu diminuí. Só, amados, que ele, na maldade, ele nos fechou. Ele realmente passou, e no meio quando nós estávamos no meio do caminhão, eu até falei, ele vai continuar. Não, ele fez na maldade para nos jogar dentro do rio, que tinha um rio, né, que passa, e para nos jogar dentro do rio. Naquele momento ali, eu freiei o carro e deixei ele ir. Aí eu percebi que aí ele foi para cima da Mari. A Mari no carro na frente, ele foi chinelando atrás da Mari. E eu falei para o Leandro, liga para a Mari, fala para tomar cuidado, porque esse rapaz está com mal intenção. A gente via nitidamente que ele estava com mal intenção. E aí nós estávamos sem internet, né, sem condições de ligar, e chegamos a uma cidade chamada Iporanga, aí a Mari encostou, ele passou. Mas, amados, eu vi a mão de Deus nos livrando. Eu vi a mão de Deus. Porque todas as vezes que você vai fazer a obra de Deus, lembra-se de orar e jejuar antes, de buscar a proteção de Deus. Porque o inimigo sempre vai tentar algo para te barrar. E nós, quando fomos visitar a casa daquela senhora, da família que ela falou, nós oramos por uma mulher que estava totalmente debilitada, amado. Né? Nós oramos pela filha dela, pelo filhinho dela. E ali houve uma manifestação de Deus. Ali houve uma palavra de amor. Aquela mulher aceitou Jesus. E ela pôde, então, dar... Um dia eu creio que ela vai dar um testemunho muito grande, ou a família, a filha vai dar um testemunho muito grande. Foi uma experiência sobrenatural. Então vale a pena você, na próxima vez que nós formos, você vai estar junto, amém? Você vai falar, não, eu quero ir também. E vai ser uma bênção. Amém. Glória a Deus. Gente... Tem internet no Quilombo já. Olha que bênção! A gente conseguiu se comunicar o tempo todo com o pessoal aqui. Eles estavam preocupados, né, por conta do atraso, a gente ter se perdido. Então, e foi interessante porque a apóstola mandou mensagem de manhã para nós, falou assim, tomara que vocês cheguem lá, tem internet. Eu acho que Deus ouviu a oração dela e providenciou. Então, foi uma bênção, foi muito bom assim, é muito importante. Se você tem esse chamado, tem esse desejo, procurem o presbítero Casagrande, o evangelista Éder, para poder passar todas as orientações. Amém? Aleluia. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Vamos um pouco falar sobre o sertão, onde a gente tem um missionário lá também, o pastor Ney, né, como é conhecimento de todos. Pastor Ney, eu conheci ele num
foi um momento que a gente teve com casais num sítio, e ali eu falo que foi amor à primeira vista. Desde então eu acompanhei bastante o trabalho dele. A gente foi lá quando ele estava aqui em São Paulo, e sempre fazendo contato, né? E aí aconteceu de ele ir lá pro sertão, e eu já consegui 2 vezes nesse período que ele está lá. A gente até brinca que tem um irmão lá que também, que Deus acrescentou na nossa vida, o irmão Zé, caso não conheceu, fala que deu até uma casa pra gente lá. Ele falou, ó, pra vir você vai ficar aqui, essa casa é só pra missionário. E Deus tem feito grandes coisas lá. Não vou tomar muito tempo. Eu queria já colocar, ó, pode colocar o primeiro, Carol, o Fotos. E aí eu vou tentando contar um pouquinho deles. Eu fiz esse vídeo ontem, com o material que eu tenho mais de 3 gigas de material, e eu tentei escolher alguma coisinha que pudesse colocar. Esqueci de colocar a música de fundo no de fotos, mas vai ser bem isso que eu consigo ir falando também. Se o pastor Ney estiver online aí, dá um salve na transmissão. Tiveram que vir para cá por uma situação que aconteceu lá, né? Acho que deram um tiro, um sobrinho, um tio, e eles tiveram que vir para São Paulo e vieram para o Heliópolis. E nós tivemos a oportunidade de estar lá, e a mãe dele vendeu a terra lá. Só que a casa onde estava, dá para voltar a foto? Dá para voltar lá, Carol?
ó. Essa é casa, esse aqui é um culto que a gente faz lá também. É outro, isso é uma ovelha. Uma tia dele, que mora lá. Esse cara sou eu. A foto que engorda, tá, gente? Eu sou magro. E tem um detalhe, o Ney tá vendendo até hoje lá. Barrinha de cereais, iogurte. Levaram pra lá de dieta. Voltou de dieta. Comeu carne de bode, sarapatel de bode, comeu tudo. Tudo ficou lá. O Ney tá vendendo até hoje lá. Vai montar um Isso é mercado. culto de mulheres. Isso você não queria falar, né? Não. Essa família é abençoada demais. A Adriana e o Zé. Vocês têm que ter o privilégio de conhecê-los. Eles são uma bênção. É um coraçãozão. Eles são de outra igreja, irmãos. Lá tem, assim, as duas maiores igrejas é a que o Ney congrega, que é uma assembleia, e uma outra que o Zé vai e a família dele. Só que o Zé, o Ney daquele jeito dele, né? Arrastou o pessoal tudo lá para casa do Ney. Então o pastor tem ciúmes. Então de 16 mil habitantes, nós podemos observar Essa isso. é outra igreja. São acho que umas 300 pessoas só que estão na igreja. Até lá tem essa divisão. Também tem o caso, né, das outras coisas, mas há uma divisão muito grande. Ah, ele é daquela igreja, eu não vou. Ele é daquela igreja, eu não posso andar com ele. É muito triste. Aí a praça, né? A praça onde a gente fez o evangelismo lá. E por incrível que pareça, as únicas vezes que tiveram evangelismo foi quando eu estive e quando o Casagrande esteve. E aí parou. Não fizeram mais. Hoje tem, né? Hoje tem? Quem começou esse trabalho foi a filha do Ney, né? A Lohara. Lohara. Ela pegou um violão, foi no meio da Lohane, foi no meio da praça, começou a louvar. Essa igreja do Zé de Caetanos viu, aí juntou as duas, até que nesse ponto foi legal. E hoje eles fazem essa evangelização na praça lá. Pode pôr outro do vídeo já, Carol. Pode parar esse. Esse rapaz, ele aceitou Jesus. A gente estava fazendo um louvor lá. Tem um contato dele, inclusive. Uma figura. Uma figura. Fiz muita amizade lá. Missões 2. É um pouco longo o outro, eu vou tentar. Isso aqui tá com cara de ser um quero que rio. vocês vejam a dificuldade que é o lugar. A gente vai até Louco, né, mano? de Vitória da Conquista. Conversando com o pastor Ney aqui, ó, tava compartilhando com a gente que ser pastor, a gente imagina que pastor é só ficar olhando as ovelhas, né? E tá aqui, tem todo um trabalho por trás também, ó. Tem que limpar o ambiente, preparar a comida, vacinar, tem todo o cuidado de numeração delas, protegê-las. Tem um cachorro que precisa colocar o cachorro desde filhotinho aqui também. E para que elas cresçam num ambiente seguro e confortável e saudável, né? Então ser pastor, cuidar de vidas é muito além do que só ficar olhando, só perguntando, mas tem que fazer, existe um esforço, existe um trabalho para ser feito. E muitos não querem pagar esse preço. Deus é bom. Ó, pessoal, essa aqui é uma comunidade aqui em Caetanos. É um lugar bastante isolado, não, mas é discriminado, como se fosse uma casta, sabe? E aí a gente já passou ali numa casa da Gabriela, a gente ouviu uma história e a gente crê que Deus pode fazer grandes coisas, sabe? A gente vai vir trazer aqui uma cesta básica. Ela tava precisando de gás, ela usa fralda numa filha de 2 anos, a idade da Olivia, só para dormir. Então é uma situação que a gente não faz muita ideia. Você quer falar alguma coisa aí, pastor? Quer falar da bebezinha, né? Que ficou emocionada com um pacotinho de biscoito, né? É verdade. E eles são em 4 pessoas, 4 crianças, Vamos né? comprar biscoito para elas também, né? Foi 4 crianças e a mãe teve que tirar da mão de uma porque queria só para ela, como toda criança, né? E a gente conta aí com a igreja, com o apoio da igreja, né? E eu, como sempre, irmãos, Deus já me trouxe para esse lugar aqui. Eu não me simpatizei muito com o centro de Caetano, mas eu olhei para essas casinhas aqui e me apaixonei por elas. Porque nem os evangélicos vêm pregar aqui.
Amém. Aí, ó, aqui, ó, criançada brincando lá. São quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 1, 2, 3, 4. Tem algumas fileiras aí. 24 casas. Mas Deus é bom, Deus abençoe, irmãos. Você tava falando pra mim o tanto de espinho chega até a alma. Tava falando pro Éder aqui, a paz, irmãos. É que eu comparo missões como essa planta aqui. Ela é daqui da região da Bahia, chamada quiabento. Vocês podem observar. Olha o tamanho dos seus espinhos, ó. Desde o tronco, toda ela é tomada de espinhos. E eu estava falando para ele que missões é parecido com essa árvore. Porque tem espinhos, tem muita dificuldade. Mas olha aqui no final, ó. Tá vendo? Ó, ela percorre todo esse caminho de espinho até chegar aqui no fruto. E ainda, bem pertinho do fruto, Éder, ó, ainda tem espinhos. Mas olha o fruto, ó, intacto. Para ganhar uma alma é parecido com esse pé de quiabento. Glória a Deus. A gente enfrenta os espinhos, as dificuldades, mas ó, a beleza de você tocar no fruto. Assim vai ser na ICAP, assim vai ser com o apóstolo Nancy, apóstola Nancy, o apóstolo Miguel nas nações, assim vai ser com o Éder e vai ser com cada um de vocês que tem esse desejo missionário. Vai para as nações, Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, aqui é um rio. Pode parar. Aqui é uma ponte, ó. Tem algumas situações E aí o rio é aqui. Pra vocês, tá apertado hoje. Continuando no rio. Mas pode tirar, cara. A situação de água tá boa. E eu fui numa época de seca, da alta seca. E onde eu vi os rios estavam totalmente secos. E lá o povo, eles têm já toda uma inteligência para passar por isso, né? Com a parte do gado, do dia a dia, enfim. E só que o que mais me chamou a atenção lá é a dificuldade de locomoção. Então, para ir para a cidade é mais ou menos 70, 80 quilômetros, mas esse trecho leva mais de 2 horas. Você andando e é extremamente cansativo, porque e desgasta muito o carro. E a gasolina lá, quando eu estive lá, estava R$7 já. Eu não sei se já deve ter até aumentado. E a gente precisa muito da ajuda da igreja para fazer esses projetos. A gente tem projeto de futebol que a gente quer começar lá. Tem um projeto também de sala de aula para ajudar os mais vulneráveis, né? E também em toda essa região que a gente vai chegando nas roças, que é onde o pastor Ney ele tem ido bastante. E agora também como uma igreja local também. Então, é que eu não sei em que lugar do vídeo tá, mas tem uma situação que eu mostro a nossa igrejinha local lá, onde o pastor Ney tem ido de quarta e sábado. E é muito crítico, porque assim, a igreja não tem banheiro. Até a última vez que eu estava lá, só tinha uma janela. E é extremamente escuro. Então, imagina você, mulher, tem vontade de ir no banheiro e não tem um banheiro. E aí é onde os dias que eu estive lá, eu consegui ver escorpião. E aranha. O dia que eu fui ministrar lá, eu estava na frente, assim, sentado, daqui a pouco veio o irmão. Irmão. Eu falei, o que foi, irmão? Tem um escorpião. Eu falei, é mesmo, irmão? Chuta ele aí, pô. Aí depois veio lá atrás, tem uma aranha. Eu falei, meu Deus do céu. Mas não é para pôr medo não, irmão. Vocês podem ir lá também. E o banheiro é na frente, assim, tem uma casa, né? Uma casa missionária, que era no pastor, que ficou para o Ney. Então, pode usar lá, mas não tem mesmo banheiro. Não tem, e é muito quente. E agora com a chuva, pastor, ontem eu estava falando com o pastor Ney, a igrejinha foi construída por um pastor, pelo pastor Gilvaldo, agora esqueci exatamente o nome dele. E aí a igreja está, tipo, abrindo, tá inchando. E aí vai precisar de toda uma construção também. Só que, como eu costumo dizer, somos igreja juntos. Estamos numa casa missionária e muitas vezes a gente passa, ainda mais agora nesse período de festas,
A gente investe dinheiro em tantas coisas e a gente esquece do que realmente importa, sabe? E às vezes, eu costumo falar que às vezes a gente tem 100, se eu der 5 não vai me faltar. E Deus vai prosperar. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido esse poder da multiplicação. Eu falo muito aqui que Deus ele é reativo e a multiplicação ela depende da divisão. Sem divisão, para Deus não há multiplicação. O reino de Deus é louco. Então, quando se divide, se multiplica. E foi um projeto, assim, eu tenho até problema em casa, de tanto que eu gosto de ir para lá. Então, só penso para cá, tirar férias para ir para o sertão. Se eu tenho um feriado, quero ir para o sertão. Vai levar mais comida lá. Não, eu cheguei, isso é verdade, eu cheguei lá com as minhas coquinhas zero, só proteína. Iogurte, fala tudo, irmão. Iogurte, Danoninho, eu falei... cereais, barrinhas de cereais. Eu falei, pastora Juliana, tô de dieta. Tô de dieta, por favor. Aí eu acordei no dia seguinte, vitamina, pão, bolo, eu falei, tapioca, cuscuz, tudo. Não, e aí você termina de café da manhã, aí vem alguém da cidade e traz mais alguma coisa para você comer. Eu falo, como eu vou falar? Vou falar, tô de dieta. Eu falei, bora comer, gente, vai. Amém, querido. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Nós estamos uma igreja missionária e vocês fazem parte disso, bem, querido? Manda um alô lá pro Ney, ele fica muito feliz, né? Quando nós estamos em campo, é importante às vezes a gente receber um alô, um oi, tô orando por você, né? Porque não é fácil não. Eu fui visitar os pais dele e a mãe dele ficou preocupada de que nós estávamos indo lá para mandar ele para outro lugar. E aí foi um baque, né? Eu falei, não, pode ficar tranquila, ele vai ficar aqui, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Quero chamar os pastores, vamos ministrar a ceia, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se vocês se interessarem, podem nos procurar, né? Como eu posso ajudar? Né? Como eu disse, né? O reino de Deus se emprega com a palavra, com oração e com trabalho. Vocês podem ajudar também, amém? Deus abençoe.